Oi, boa noite, minha querida. Olá, boa noite, missionária Elda. Que bom estar aqui com você e com todos os nossos queridos aqui que já estão conosco aqui participando da live. Sim, é um prazer, é uma honra receber você aqui no meu espaço, né? Eu sempre faço lives e eu falo muito sobre as mulheres da Bíblia. E esse mês de março eu resolvi falar sobre as mães, né? E quando eu pensei em Maria, eu pensei em você. Falei, já sei, vou chamar a doutora Alice para falar sobre Maria, não tem melhor, né? Então, assim, eu quero me apresentar para quem me conhece. Eu sou a missionária Elda Ferraz, moro aqui em Guarantã do Norte, no Mato Grosso, já no finzinho do Mato Grosso, né? E eu estou muito feliz, é uma honra para mim, a satisfação receber você, doutora. E eu quero passar para você se apresentar, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Muito bem, missionária Elda. Muito bom, mais uma vez, falando que é muito bom estar aqui. Um abraço para todos de Guaratã do Norte e todos os outros que Ei, estão aqui nos ouvindo. Aqui um abraço aqui de Portugal, do outro lado do Atlântico. Mas é muito viu bom que a só? tecnologia permite isso, né? A gente poder estar pertinho desse jeito assim. Eu sou professora Verdade. de antropologia, também sou professora de teologia, e para mim é um prazer imenso falar de Maria. Como disse a missionária Elda, é um presente falar de Maria, porque é alguém que eu admiro bastante, sim. Muito gostoso. Sim. E, assim, eu também sou professora, tá? Sou historiadora, né? Eu não estou atuando na minha profissão, então raramente eu me apresento assim, né? Mas eu sou formada em História, né? Pós-graduada, também fiz o bacharel em Teologia, e eu sempre me interessei muito por esse assunto, né? Das mulheres da Bíblia, inclusive estou escrevendo um livro sobre isso, É né? verdade, você tinha me Gente, contado. sim, e aí, assim, eu conheci, né, você e foi um presente para mim, porque eu estou fazendo os cursos, né, das Mulheres da Bíblia e agora o mais novo curso, né, do Sagrado Feminino, né, que fala. Isso. E eu estou muito feliz em aprender com você, viu? E é uma honra receber você aqui, né? É, Então, a honra é toda minha. Vai ser muito bom ter você também no Sagrado Feminino, no Cristianismo, que é esse curso que começa sábado agora, né? Dia 15. Ainda dá tempo para se tá bem inscrever. aí? Se mais alguém quiser, veja lá na página Sim, da missionária Elda, na minha página, lá tem todas as informações. isso. Então, eu quero, né, vamos começar aqui, porque aí o horário é 4 horas a mais, né? Quase de madrugada. Tudo bem, é um prazer, E eu não se quero preocupe. começar, tá bom. Eu quero começar lendo, né, aqui um versículo sobre Maria. A gente vai, né, Uhum. conversar um pouquinho, tá? Eu vou ler aqui, deixa eu ver onde eu tinha marcado. Em Lucas, no capítulo 1º, né, o verso 28 ao 35, que diz assim: O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Que palavra maravilhosa, né? Aí Sim, falando sim. é, de Maria. E assim, doutora, muitas pessoas, né? Esse assunto de Maria quase não é falado, né? No meio evangélico. Muitas pessoas, eu ainda essa semana estava comentando com meu esposo, né? Eu falei assim, pregam tanto sobre Sara, sobre Rebeca, sobre Ruth, né? Sobre as matriarcas da fé, e a gente fala com todo entusiasmo e não tem medo, assim, né? E quando vai falar de Maria, parece que trava, parece que a gente tá, né? Faz uma certa acepção no meio evangélico, infelizmente, existe isso, né? Mas eu creio Verdade. que Maria, ela tem um papel muito importante, né? Assim como todas as outras mulheres da Bíblia, né? E a gente tem que achar um equilíbrio, né? Para isso. Uhum.
Com certeza, com certeza. Isso é uma questão histórica, realmente, principalmente no Brasil, a gente vê muito isso. Aqui em Portugal também um pouco, também uma tradição muito próxima Sim, também, porque houve realmente uma dificuldade muito grande na entrada do evangelho protestante no nosso país do Brasil. E isso acabou gerando uma resistência a tudo que representava o catolicismo. E Maria era realmente uma figura central no catolicismo do Brasil desde a sua colonização. Então, tudo que representava o catolicismo era rejeitado pelo protestante, pelo evangélico. Então, Maria sim. também foi rejeitada, né? E isso acaba sendo uma perda. Eu concordo com você, missionária Elda. A gente, muitas coisas interessantíssimas da vida de Maria que poderiam estar nos ensinando, a gente deixa para lá, de ficar relegando, e a gente acaba lembrando da Maria só na época do nascimento de Jesus, na época do Natal, e depois a gente esquece Verdade. dela de novo, né? Sim, e eu estava lendo um pouquinho e quando sobre o Cântico de Maria, e tem muita semelhança com o Uhum, Cântico de Ana, né? Então, por que uhum. não falar, né, de Maria assim com entusiasmo, igual a gente fala das outras mulheres da Bíblia, não é verdade? Então, assim, eu acho assim um tema muito interessante, né, para a gente estar falando. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre antes de Maria ser a mãe de Jesus, né? Se tem algum relato histórico sobre ela ou se ela aparece só no momento que o anjo anuncia que ela será a mãe do Salvador. Na verdade, dos 4 evangelhos, só 2 falam mais de Maria, né? E 2 não falam quase nada. A gente sabe mais de Maria pelo evangelho de Lucas e o de João. E não Sim, temos muita coisa a não ser da anunciação de Jesus em diante, né? A gente não tem a história dela anterior. Mas existe um proto-evangelho, ou seja, um livro que não é canônico, não faz parte da Bíblia, chamado Proto-Evangelho de sim, Tiago. Nesse proto-evangelho é falado sobre a concepção da própria Maria. E aí que aparece a história de Ana como Santana, né, que no Brasil tem até cidades com esse nome, sim. Santana e São Joaquim, que seriam os pais de Maria. Mas isso não faz parte da Bíblia, isso é uma história paralela, né? A Bíblia é mais ligada à tradição mesmo católica, e é por isso que normalmente os protestantes evangélicos não consideram nada dessa história, né? Mas é interessante apenas a gente pensar que, mesmo que seja uma história fictícia, não sabemos se é histórico ou não, já que você que trabalha com história, Sim, ela já conta a importância que foi tendo essa pessoa, né, Maria, a ponto de ser necessário relatar até mesmo a concepção dela, ou a infância dela, toda a criação dela, por que ela teria sido escolhida para ser a mãe do Salvador, né, o que ela tinha de especial. Então acabaram criando até mesmo uma história para justificar isso. Mas não temos na Bíblia nada. não tem, verdade. Eu comprei uma coleção dos apócrifos, né? E lá conta muita história, Uhum. né? Andei dando uma olhadinha, mas ainda não tive tempo de estudar mais um pouquinho, né? Porque eu sou bem curiosa. Mas é Vale a verdade, pena. né? Na Bíblia, a gente assim, tem muitas lições que nós podemos tirar, né, na vida de Maria, mas antes mesmo não fala, né? Quase nada. E aí, eu queria também que você falasse sobre assim, a idade aproximada de Maria, assim. Muitas pessoas falam que ela era adolescente. Isso procede na cultura, né? Na cultura judaica? Sim, procede. É que a gente tem uma ideia diferente de adolescência que a gente sempre imagina no século XXI, onde nós estamos. Sim. A gente tem que pensar que Aham. naquele período, uma menina com de 12 a 15 anos era uma menina já para ser noiva, que era o caso de Maria. E por que isso? Né? Porque aí a menina já tinha menstruado, então ela já tinha capacidade de ser mãe, então ela estava pronta para ser mãe, ela estava pronta já para se casar com alguém. Não tinha a preocupação que nós temos hoje da menina estudar, da menina se formar, e aí de repente depois já de ter uma formada, já quem sabe até uma faculdade, aí sim pensar em casar. Isso não existia. Então, assim que a menina tinha condições já de assumir uma maternidade, ela já podia ser noiva. Então, com certeza, Maria tinha entre 12, 15, no máximo 16 anos, quando ela foi noiva de José. Então, ela pode ter tido Jesus talvez com uns 13 anos, até mesmo 16 anos no máximo. Ela não teria passado muito disso, não. Pelo costume da época mesmo. Então, hoje seria uma Sim. adolescente, mas eu acredito Meu que se Deus. Jesus nascesse hoje,
né? Ele não escolheria uma menina de 12 anos, talvez se Jesus fosse nascer hoje, ele escolheria talvez uma mulher já de seus 20 e poucos anos, uma mulher mais velha, com certeza, nesse sentido Sim. de ser uma mulher já preparada para ser mãe, né? Hoje em dia a gente não consegue olhar uma menina de 12 anos, né? Muitos talvez tenham filhas nessa idade, e pensar, será que uma filha de 12 anos já está pronta para ser noiva? Não está, mas é uma situação cultural, naquela época estava. Até mesmo no nosso Brasil, né? Se pensar assim, século XIX, século XX ainda, início do século XX, era muito comum as moças casarem com 15 anos, 16 anos. Então é uma questão cultural mesmo, que a cultura mudou. Exatamente. E assim, quando a gente vê alguém falando, nossa, ela só tem 14 anos, já teve o primeiro filho, a gente fica admirado, né? Na nossa cultura de hoje. Mas Hoje aí seria você estranho. falando sobre o noivado, né? E quando o anjo apareceu para Maria, a Bíblia fala que ela estava desposada de José. Esse Uhum. desposada seria o quê? Seria o noivado, no caso, né? Ou Sim, seria já o casamento? é o Sem eles noivado, terem é o se noivado. conhecido. É que quando Uhum. acontecia o noivado, ainda nesse período também da Bíblia, nesse período do primeiro século do Antigo Testamento, do início do cristianismo, o que está acontecendo? O noivado durava normalmente um ano. E quando a mulher era dada como noiva, ela já era chamada de esposa, porque já era um compromisso muito sério. Sim. Então, embora demorasse um ano ainda para ter relações com aquele marido, digamos assim, com o noivo, ela não tinha Aham. relações sexuais com ele, não ia morar com ele, mas já era um compromisso tão sério que ela era considerada como esposa já. Ok? Era uma esposa, mas sem as relações sexuais. Depois de um ano desse compromisso, que durante um ano, então, ia ter esse tempo todo para ir se arrumando, preparando todo o enxoval, preparando o dote da noiva, toda aquela situação toda. E aí, depois de um ano, então, tinha a festa do casamento, que podia durar até uma semana. E a gente vê isso muito bem nas bodas de Caná, né, que é uma outra situação que Maria está presente também, nessa questão das bodas de Caná, a gente vê essa festa longa, de uma semana até de duração. Então, Maria provavelmente teve uma festa dessa também. Com certeza. É, falando, né, sobre a gravidez de Maria, tão jovem, e ela era comprometida, né? Como você estuda aí as religiões, nos tempos antigos, né? Como que a sociedade daquela época encarava uma pessoa que estava noiva e aparecesse grávida? Qual que era Oh, a situação? Como que eles tratavam isso? oh, seria assustador. Então, que a gente observa que José foi uma pessoa muito honesta com Maria, né, principalmente depois que o anjo aparece para ele, e ele também acredita que algo diferente está acontecendo ali na concepção do bebê que Maria está esperando, é que ele acaba assumindo-a a si mesmo. Que se José tivesse resolvido denunciar Maria por ela ter sido adúltera, porque afinal de contas ela estava noiva, mas já era um compromisso sério, como a gente falou aqui. Então Aham. ela teria adulterado. Essa era a ideia humana de uma mulher grávida antes mesmo de ter tido relações com seu marido. Então ela teria que ser apedrejada. Então Maria passou por esse perigo, digamos assim, né, de ter sido até morta. Isso mostra para a gente a coragem que essa menina, essa moça, teve, né, de assumir essa criança, né, e levar até o fim essa gravidez, sabendo dos riscos que ela correria, com certeza, humanamente falando. Uhum. Eu fico imaginando assim na maturidade, né, dela, porque se ela tinha 14, 15 anos, ela era uma mulher muito sábia, né? Ela sabia realmente quem era Deus, ela conhecia Deus, quando ela viu o anjo, né, que anunciou para ela que ela ficaria grávida, ela se assustou, né? E ela disse: como que isso é possível? Né? E ele disse que o Espírito Santo desceria sobre ela, a unção do Espírito Santo, e ela ficaria grávida. Então, às vezes, eu fico imaginando assim a mentalidade dela, né? Ela era uma mulher muito madura para a idade, né? De 14, 15 anos. E ela se doou, né? Ela não pensou no que poderia acontecer com ela, né? Acredito que as mulheres daquela época, elas ficavam ansiando para ser a mãe do Salvador. Então, quando o anjo anunciou, ela aceitou de pronto. Eu imagino assim, né? Eu acho que não foi tão de pronto, não. Eu acho que é aí que eu vejo a coisa mais interessante dela, missionária. Porque eu penso o seguinte, nesse Sim. texto que você leu, estou até com a Bíblia aqui,
que é o texto Aham. da Anunciação, né, no caso. O que eu acho fantástico é que Maria, ela não é aquela mulher ou aquela menina que simplesmente é passiva, de que, então eu vi um anjo, então aceito. Não, ela não fez Sim. assim, não. Primeiro a gente Ela observa que questionou, né? ela questiona, isso que eu acho incrível. Primeiro ela vai questionar a si mesma, né? Quando ela pensa, aparece ela pensando para si mesma, né? Pensando, como é que pode ser isso, né? E aí depois ela vai e pergunta para o anjo. Então ela questiona a si mesma primeiro, e depois ela questiona o Sim, anjo para ter a resposta. sim, E é muito interessante que o anjo, ela tem duas coisas interessantes nessa mensagem, né? Uma, o anjo, aparece um anjo para ela. Poxa, só isso já é miraculoso, só isso já devia ser, opa! sim. Segundo, o anjo Aham. fala da palavra, ele fala da promessa, que você lembrou muito bem, né? Ele fala dessa promessa da vinda da descendência de Davi, né? Da raiz de Davi que vai nascer de uma mulher e tudo. Então, ela não só ouve o anjo, como ela ouve a própria palavra de Deus, né? Através do que é o texto já conhecido, e mesmo assim, ela ouve, raciocina, ela pensa, Sim. para. Como é que isso é? Peraí, tem uma coisa estranha. Aí ainda pergunta para o anjo, aí agora finalmente ela fala, ok, não, eu faço assim em mim, né, cumpra-se em mim a sua vontade. E aí ela se coloca realmente como uma serva, né, nesse momento. E uma serva muito interessante que, sem esperar recompensa, né, ela não pensa assim, tá, eu vou passar por tudo isso, mas o que eu ganho em troca? Não, É, só o fato dela passar por exatamente. isso tudo já foi satisfeito para ela, né? Então é interessante que é bem aquela ideia já de uma discípula mesmo, né? Aquela pessoa, como quando Jesus fala, né, que se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Não olha para trás, né? Não pode olhar para trás. E aí Maria é bem assim. Maria não olha para trás, quando ela decidiu e foi em frente. Não se Sim. arrependeu hora nenhuma da decisão dela. Nesse ponto que eu vejo realmente ela é uma mulher madura, apesar da idade. Aham. Verdade. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a maternidade dela. Queria deixar assim livre para você comentar alguma coisa que você, né, quer falar para as pessoas que estão aqui nos assistindo. A Maria, ela é realmente uma mulher interessantíssima. Nós já falamos alguns casos, algumas questões aqui, né, sobre essa fé dela, sobre o fato dela ela é uma mulher que raciocina, uma mulher que não absorve imediatamente, ela primeiro pensa, e o tempo todo, é interessante que no texto de Lucas, né, que fala mais sobre ela, sempre ela vai ter essa situação de que Maria meditava no seu coração, né, aquela ideia de que ela raciocina muito, não é uma mulher simplesmente emocional, não, ela é muito Pensadora. racional o tempo Sim, todo. E ela é uma mãe presente, né, o tempo todo, uma mãe corajosa, uma mãe que acompanha Jesus o tempo todo na sua infância, né, pouca gente sabe da infância de Jesus. A gente tem Maria ali ao lado, com José também, né, com um pai muito presente, então uma família muito forte ali com Jesus. Então Deus não escolheu apenas uma mãe, né, Ele escolhe uma família. Ele escolheu um homem que também esteve presente o tempo todo nessa infância de Jesus, no momento que eles vão lá anualmente no templo, né? A Bíblia coloca isso também, né? Então é uma família que cumpre a religião, que conhece os preceitos religiosos, que teria como ensinar a Jesus também esses preceitos. Então a gente vê que é uma maternidade que Maria realmente agiu o tempo todo, né, com muita presença, com muita constância, e isso com certeza marcou a vida de Jesus, em muitos aspectos, né? Então Maria, ela tem, o exemplo de Maria, em muitos aspectos, vai se refletir em Jesus, pelo menos é o que a gente tem pelo texto. Você citou o Cântico de Maria, por exemplo, lembra que você falou do Cântico Secreto de aham, Ana? falei. Eu acho o Cântico de Maria fantástico, porque ele é muito parecido também com as bem-aventuranças, já reparou isso? Sim, Porque no Cântico de Maria ele é uma inversão cultural o tempo todo, né? Deus pegou aquilo que era o fraco e fez forte, né? Escolheu o humilde para exaltar. Então, eu fico pensando, será que Jesus também não aprendeu muito com ela sobre isso também? Né? Claro, a gente sabe que ele é o Filho de Deus, ali é a mensagem de Deus, mas com certeza muito do ensino de Maria permaneceu também no decorrer da vida de Jesus, no desenvolvimento dele.
Outra questão que eu acho interessantíssima de Maria, nessa fase ainda de Jesus como criança, né, a gente está falando mais dessa parte da Maria mãe, né, ali Sim. do lado, Aham. com o menino, né, com a criança, é o fato de que ela, assim que ela recebe a mensagem do anjo de que ela vai estar grávida, ela também recebe a notícia de que a prima dela está grávida, né? E já está há mais Sim. tempo grávida do que ela. E uma coisa que eu fiquei impressionada nessa história de Maria é que ela vai passar por um momento muito complicado. Ela ainda é virgem, ela está noiva e de repente ela vai ficar grávida. E ela, apesar de ter todas essas coisas na cabeça dela, ela vai ajudar a prima. Ela se Sim. dispõe a servir aos outros. Ela vai servir a prima e passa meses lá com a prima nesses últimos meses, os últimos meses da gravidez de Isabel, acompanhando. A gente sabe que não é fácil. Isabel mais velha do que ela, bem mais velha. Isabel era estéril, já era uma idosa, uma senhora. Então, muita coisa talvez Jesus tenha visto em Maria também desse exemplo dela, o exemplo de serviço, o exemplo de amor aos idosos, do apego também, do carinho com o idoso, no caso a prima Isabel. E a companhia de Maria em todo o ministério de Jesus, né? Até do início ao fim. Então, essa presença da mãe ali com ele o tempo todo. Então, essa maternidade de Maria, ela não se manifesta apenas na infância, na adolescência de Jesus. Desde que Jesus começou o ministério dele com Maria, isso é muito interessante. Em João, né, você tem o início do ministério de Jesus na boda de Caná, Maria presente. É o primeiro milagre de Jesus relatado, lá está Maria. E quando Jesus finaliza o ministério dele na cruz, quem que está lá no pé da cruz? Maria. Maria. A mãe está lá Ela também, pode ser chamada sofrendo, de doído, discípula? mas está lá. Maria pode ser e é. Eu considero sim que Maria foi a primeira discípula. Ela confiou, ela acreditou em Jesus, ela seguiu Jesus o tempo todo. A Bíblia relata de várias mulheres que acompanharam Jesus desde o início do ministério até o fim. E Maria, com certeza, fazia parte desse grupo de mulheres até o fim, porque ela aparece não só na cruz, como também na ressurreição, né, de Jesus. Então mostra que ela realmente acompanhou o tempo todo. Mesmo na boda de Caná, né, quando aparece, logo após a boda de Caná, no texto da boda de Caná que está em João, no iníciozinho de João, deixa eu ver aqui, João 2, né? É interessante que em João 2 você tem a boda de Caná, e logo, ainda no capítulo 1, ele vai falando de estar lá na boda com a mãe de Jesus, e no versículo 12 desse capítulo 2, vai falar, depois disso desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos 2 dias. Então é interessante que já mostra que Maria acompanhava os discípulos desde a boda de Caná. E dali em diante ela não vai se separar mais. Ela faz parte da família dos discípulos de Jesus. Então realmente ela foi a primeira das discípulas. Porque muita gente acha que não, né? Que ela ficou lá, gerou, Jesus saiu para evangelizar e ela ficou lá esquecida. E não é assim, né? E tem uma passagem que eu achei muito interessante, que ela se preocupa com Jesus porque as pessoas dizem que ele não estava se alimentando bem. Eu não lembro agora onde está escrito. É verdade. E ela vai lá atrás dele, tipo assim, vem aqui, meu filho, você precisa comer. É bem mãe Né? Que mesmo. foi quando Jesus... Sim, uma preocupação de mãe mesmo, né? E aí Jesus fala, ó, quem é minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão aqui comigo. E ela ganha ali uma lição, né? Ela aprende, é interessante que Maria, ela vai passando de várias fases. Ela começa como a mãe, aquela que gerou o filho, né, o filho de Deus, o nosso Senhor. Dali ela se transforma em discípula. Ela vai descobrir que a família, de verdade, é a família dos cristãos, né, a família dos seguidores, dos discípulos. Isso já começa, esse aprendizado dela já começa desde Jesus com 12 anos, né, quando Jesus já dá essa lição, eu devia estar aqui cuidando da coisa do meu pai. Né, ela já começa, então, dali ela começa também a meditar no seu coração, ela já começa aquele compreensão, já começa ali, aí depois Jesus dá essa lição. Tem um momento muito interessante também, deixa eu ver se eu acho aqui, a Bíblia está em Lucas também, se não me engano, Lucas 11, um pouquinho mais para frente, é isso mesmo. E Lucas 11 tem uma situação muito interessante, no versículo 27, que uma mulher
exclama, no meio da multidão, uma mulher grita: bem-aventurada que ela te concebeu os seios que te amamentaram. Né? Ou seja, uma mulher exaltando Maria. E Jesus diz o seguinte: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, Jesus mesmo mostrando que, olha, a minha mãe é importante, ok, mas ela é importante também, principalmente porque ela ouviu a palavra e guardou. Né? Que é a mesma situação que aparece quando Maria está visitando Isabel, né? No capítulo de Lucas 1, 45, diz: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, Maria é bem-aventurada? Ela é. Mas ela é bem-aventurada porque ela creu e ela serviu a Jesus. Não simplesmente porque ela foi a mãe do Salvador. Mais do que tudo, ela foi a bem-aventurada porque ela foi uma discípula. Ela se colocou à disposição. Sim. Falando, né, sobre esse texto que você citou, que alguém gritou do meio da multidão, será que já naquele tempo já havia alguém que queria prestar devoção a Maria? Devoção, acredito que ainda não, né? Mas realmente era uma ideia de que realmente tinha ali uma coisa diferenciada na mãe daquele homem, né? E Jesus quis mostrar que não, ela era uma mulher como outra qualquer. O que a diferenciava é que ela fazia parte da família de Deus, da família dos discípulos. Mas ainda não Mas, era assim, na tudo história, isso. assim, quando que surgiu essa... Isso começa depois, como eu falei. Tá. Assim, quando que surgiu mais ou menos né, essa questão de adoração a Maria, né? Uma coisa interessante, Elda, se você não foi ainda, vale a pena você ir, viu? Vai visitar um dia em Roma. Já foi a Roma? Ai, meu sonho! Precisa ir. Quando você for a Roma, vá nas catacumbas, que é muito importante. Então, o pessoal gosta de ver coisas que... essa parte mais turística, né? Não vai na parte turística, Eu li um vai na livro coisa que sobre interessa pra isso. gente. Sim. Quando a gente vai nas catacumbas, uma coisa que me chamou muita atenção é que já desde o século II, III, você já começa a ter registros de orações feitas para algumas pessoas da Bíblia, como, por exemplo, tem orações registradas nas paredes para Paulo, para Pedro e até para Maria. Mas são poucas. A devoção a Maria mesmo vai se firmar a partir do século V, no Concílio de Éfeso, onde ela é então colocada como sendo a mãe de Deus, a Theotokos. E a partir de então começa essa ideia da devoção dela como uma mãe de Deus, e isso vai só num crescendo tão grande que Maria sai um pouco até da sua humanidade, sai um pouco da sua missão na igreja e passa a ser uma pessoa até quase em pé de igualdade com Cristo e com Deus, né? É uma coisa que sempre me chamou muita atenção, que algumas igrejas, às vezes Maria aparece até numa posição mais elevada, no caso a imagem dela, do que a posição de Cristo, né? Como se fosse algo realmente maior do que Cristo. E isso foi se tornando do século V para cá, foi crescendo, crescendo, não crescendo. Só no século XX, quando você tem o Concílio do Vaticano II, é que a igreja tenta reverter isso, né, e trazer de volta Maria para essa ideia de que não, ela é a discípula, ela é uma mulher que serve a Jesus, ela faz parte da igreja e ela não é uma pessoa assim que está em pé de igualdade, digamos assim, com Deus, de forma nenhuma, porque a devoção popular foi gerando isso. Então foi desvirtuando a história. E acabou isso gerando o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Uma reação contrária também. Então, se tem gente que adora Maria e eu não concordo com isso, então eu também quase que demonizo Maria, né? Eu vou me excluir Maria completamente da minha vida, da minha devoção, das minhas leituras bíblicas, e a gente acaba perdendo, como te falei, a parte boa. É que, na verdade, quando se estuda Maria, a gente não está fazendo uma mariologia, você está fazendo uma cristologia, porque é através de Maria que vem Cristo. Né? Então, quando você trabalha Maria com essa ideia dela como discípula, com alguém que serviu, com alguém que esteve acompanhando o filho o tempo todo, você não está estudando uma mariologia, você está estudando, na verdade, uma cristologia. Isso é que a gente tem que perceber. Sim, assim como a gente estuda as outras mulheres, né?
que sim, foram que é da mesma linhagem, né? Eu estava lendo um pouquinho aqui antes da nossa live, eu estava vendo a questão da linhagem de Maria. Tanto ela quanto José, né? Eles eram descendentes de Davi. Só que, se eu não me sim. engano, Jesus herdou o trono, né? Do padrasto, né? É Isso é isso? complicado. Vamos estudar isso na Moriá, tá? Hoje não é a hora da gente conversar isso. No curso lá da Moriá vamos conversar sobre isso. Num curso mais para frente também da Lusófona vamos falar sobre isso. Porque realmente são Tá várias bom. teorias, né? A gente tem duas Sim, genealogias de Jesus. A gente precisa realmente é, lê-las em paralelo e ler as genealogias também dentro do que aquele livro, né? O que aquele autor do livro quer colocar, né? Porque cada um dos evangelhos é dedicado a um público específico. A gente, hoje em sim. dia, a gente pensa assim, estão todos para nós, né? A gente que está recebendo a Bíblia, toda ela é para a gente, mas não foi assim que ela foi escrita, né? Cada evangelho, na verdade, ela não tinha ainda a intenção de se transformar numa Bíblia, né? Era um texto específico para um público específico, né? Então isso, a própria forma como a genealogia é contada também varia por causa disso também. Então tem essa ideia de ter vindo através de um primo, ou um tio, né? São situações que eu Aham. acho que não vale a pena É a gente porque, lidar nisso agora não. beleza, porque tem uns que apresentam Jesus como filho de Deus, outro como filho do homem, né? Sim, exato. É isso Tudo aí. vai depender de qual é o que se interessa ali, né? Então tem genealogia que Sim, a genealogia vai de Adão, outra não. Então tudo depende sim. disso. Ok. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar nesse tempo que nós estamos... Ah, tá. Sobre a importância de Maria no cristianismo, assim, de uma forma abrangedora. Ah, realmente, Maria é importantíssima, não falei, a gente não pode esquecê-la, afinal de contas, foi através dela, né, que houve a concepção realmente do nosso Senhor, do Salvador. Então, se não fosse por Maria, né, Jesus não ia cair de paraquedas, né? Ele teve que nascer de Sim, não alguém. tinha como. Então, um corpo gerou Jesus, né? Então, Jesus tem um pouco de DNA de Maria. Então, ela é importante para a gente, sim. Ela é importante como a mãe de Salvador. Ela pode nos ensinar, ela é um protótipo, ela é um modelo de discípula para cada uma de nós, mulheres. Acho que a gente pode aprender muito com ela, estudando a vida dela, de como é que ela se colocou a serviço de Jesus em todos os momentos, né? No momento como ela, a partir do momento que ela serve a própria prima, como a gente já conversou aqui, a Sim, partir do momento em que ela ouve Jesus nas bodas de Caná, e ali ocorre uma transformação. Então a gente precisa ver como é que Maria vai sofrendo transformações, como a gente também sofre, a gente vai crescendo na fé, Maria também cresceu na fé, como ela, na boda de Caná, primeiramente ela vai e tenta como mãe, né, fala para o filho, faz alguma coisa, né, e Jesus fala bem assim, mãe, olha, até a hora certa, não é chegando a minha hora ainda. E é interessante que ela aí aprende também, ela fala, e o que ela diz? Olha, façam o que ele vos disser, ele é que importa. Ela começa então a mostrar que ela já está entendendo cada vez mais esse ministério de Jesus. E ela vai crescendo nessa fé, num tal crescimento, que ela vai estar pronta para passar por aquilo que o profeta Simeão disse que ela passaria, né? Que uma espada transpassará o seu próprio coração para que manifeste os pensamentos de muitos. Naquela dor de mãe que vê o filho sendo rejeitado na própria terra, né, ela mostra como a Maria sofre quando Jesus é rejeitado em Nazaré, como Maria sofre quando Jesus é humilhado, quando Jesus é xingado, né, quando os nazarenos dizem para Jesus assim, olha, ele está expulsando demônio em nome do demônio, de Beelzebu, em nome de Beelzebu que ele faz, quer dizer, é um xingamento. Então, imagina uma mãe sim, vendo o filho ser xingado, né? Ela sofre de várias formas, ela sofre do filho apanhando, ela acompanha provavelmente Jesus todo aquele caminho do Calvário, vê Jesus lá na cruz, imagina um filho morrendo daquele jeito, né? E mais um filho maravilhoso que ele era. E ao mesmo tempo ela tem a fé de ir junto com Maria Madalena e com as Salomé, todas elas também irem lá no domingo da ressurreição. E, por fim, Maria então ela é a mãe, ela se torna discípula. E, finalmente, a última vez que a gente vai ver Maria na Bíblia aparece no início de Atos dos Apóstolos, né? Então, Maria aparece ali no no início da igreja, Pentecoste. no nascimento da igreja, no Pentecostes. Então, Maria, de mãe,
passa discípula de Jesus e depois ela se torna quase que uma mãe dos outros discípulos. A partir do momento que Jesus olha para ela na cruz e fala: mãe, olha, esse aí é o teu filho. Como se a partir daquele discípulo amado, Jesus estivesse mostrando: olha, mãe, agora você é a mãe desses discípulos, ajuda, cuida deles. Assim que você cuidou de mim, quando eu estava com fome, você se preocupou, você estava ali do meu lado o tempo todo, agora cuida deles. E ela cuidou, a ponto de que lá na hora do Pentecostes é registrado que ela está lá, junto com os discípulos. Então você vê que ela continua cuidando deles. E uma coisa que eu acho que ela tem muito a ensinar para a gente no cristianismo é a presença do Espírito Santo. A vida de Maria, na Bíblia, começa sob o Espírito Santo. Ela é investida do Espírito Santo para conceber o Filho de Deus. E quando a última vez que a gente vai ver Maria na Bíblia, novamente ela vai receber o Espírito Santo. Eu acho que isso é extremamente simbólico. Então, eu acho que se a gente vai pensar em Maria como modelo para cada uma de nós, um modelo de discípula, a gente também tem que estar sob a bênção do Espírito Santo o tempo todo, como Maria também esteve. Eu acho que essa é uma das grandes lições que a gente pode ter de Maria. Verdade. Maravilhoso, meu Deus do céu. Ai, gente, é muito bom falar, né, sobre o Espírito Santo, falar sobre, né, as lições que a gente pode aprender, né, com Maria, com o nosso próprio Jesus. E a gente está 40 minutos de live. Eu queria que, se você tivesse mais alguma coisa para falar, pode ficar à vontade, tá bom? Eu quero desafiar aqueles que estão nos ouvindo a lerem os primeiros capítulos de Lucas, a lerem o livro de João, aprenderem sobre Maria, verem um pouquinho mais de Maria, sem preconceito, com o coração aberto, Sim. vendo ali Maria, uma mulher que tem muito a nos ensinar, como tantas outras na Bíblia também. E se quiserem aprender mais um pouquinho sobre as mulheres na Bíblia, como eu falei, semana que vem já começa um curso aí na Lusófona, o Sagrado Feminino no Cristianismo. A gente vai estar vendo o papel das mulheres no cristianismo. São vários mini cursinhos de 4 aulas cada um, e para ser bem rapidinho, para ninguém ficar cansado, e ter gostinho de quero mais. Então, nesse início, a gente vai ver uma coisa bem assim, geral, e depois então, a gente vai pegando um pouquinho, vai pegar mulheres no Antigo Testamento, mulheres no Novo Testamento, e vai chegar um momento que a gente vai realmente falar bastante de Maria também. Então, se você tem vontade de estudar sobre as mulheres no cristianismo, está aí uma chance bem legal pela Universidade Lusófona, com certificado, ainda leva um certificado para casa de uma universidade de Portugal. Então, é um convite que eu quero deixar para vocês.